Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de ficar com a gente para mais descobertas incríveis sobre a história e os mistérios da fé. Não deixe de acompanhar. Se inscreva no nosso canal agora mesmo para não perder nenhuma novidade e se aprofundar ainda mais nesses temas fascinantes. Clique no sininho para ser avisado sempre que postarmos algo novo. O que aconteceu com a Arca da Aliança? Meus queridos e amados irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, vamos refletir sobre uma das maiores perguntas que ronda as Escrituras Sagradas, uma questão que desperta curiosidade, mistério e profundidade espiritual. O que aconteceu com a Arca da Aliança? Foi um dos maiores símbolos de poder e presença divina na história de Israel. Mas, apesar de sua grandiosidade e importância, a história da Arca é marcada por uma série de eventos que nos deixam com muitas perguntas e poucas respostas claras. Para entender o que aconteceu com a Arca, é necessário fazer uma viagem no tempo, adentrando o Antigo Testamento e observando os eventos que cercaram esse objeto sagrado. A criação e significado da Arca. A Arca da Aliança foi criada por ordem direta de Deus. Ela foi feita de madeira de acácia, coberta de ouro puro, com uma tampa conhecida como o propiciatório, sobre o qual 2 querubins de ouro repousavam, com as asas estendidas. A arca tinha a função de guardar as tábuas da lei, que continham os 10 mandamentos dados a Moisés no Monte Sinai. Ela simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo, sendo carregada pelas tribos de Israel durante a jornada no deserto, e mais tarde instalada no Templo de Salomão. A arca não era um simples objeto de culto, mas um meio de comunicação entre Deus e os homens. Ela representava a aliança feita entre Deus e o povo de Israel, um pacto sagrado que trazia bênçãos, mas também responsabilidades. O roubo da arca pelos filisteus, em um dos episódios mais marcantes, a Arca da Aliança foi capturada pelos filisteus durante uma batalha em que os israelitas foram derrotados. Eles acreditavam que a presença da arca lhes traria vitória, mas a verdade é que seu coração estava longe de Deus. Após a captura da arca, ela foi levada à cidade filisteia de Asdod, onde foi colocada no templo de Dagon, o deus filisteu. No entanto, algo extraordinário aconteceu. A cada tentativa dos filisteus de se apropriar da arca, sinais de desgraça surgiam. Suas cidades eram assoladas por tumores, e seus deuses caíam diante da arca. Por fim, os filisteus perceberam que a presença de Deus não poderia ser ignorada ou desrespeitada. Assim, decidiram devolver a arca para Israel, temendo as consequências da ira divina. A retorno da arca, em seus últimos anos após o retorno da arca, ela foi mantida em uma série de lugares, incluindo a casa de Abinadab. E mais tarde, o rei Davi tentou trazer a arca de volta para Jerusalém. No entanto, esse episódio também foi marcado por tragédia, quando Uzá, um dos que estava ajudando a transportar a arca, tocou na arca para evitar que ela caísse, e foi fulminado instantaneamente por Deus. Esse acontecimento demonstrou a santidade e o respeito necessários ao manuseio da arca. Uma névoa, o destino final da arca continua a ser um grande mistério. Muitas teorias circulam entre os estudiosos e até mesmo entre os curiosos. Alguns acreditam que ela foi levada para a Etiópia, onde se encontra até hoje, guardada por uma igreja que afirma ter a arca em sua posse. Outros pensam que a arca foi destruída durante a invasão babilônica ou escondida em algum lugar secreto para protegê-la dos inimigos. Contudo, o mais importante para nós, como cristãos, não é saber o local exato da arca, mas entender o que ela representava: a presença de Deus entre seu povo. A arca foi um símbolo, um lembrete de que Deus estava conosco, guiando-nos e conduzindo-nos em nossa jornada espiritual. No Novo Testamento, vemos que Jesus Cristo veio para ser o cumprimento da promessa feita a Israel. Ele, e não mais a arca, é o novo tabernáculo de Deus entre os homens, e por meio dele temos acesso direto à presença de Deus. Meus queridos irmãos, embora não saibamos exatamente o que aconteceu com a Arca da Aliança, uma coisa é certa: ela cumpriu seu papel, de ser o lugar de encontro entre o homem e Deus. Mas agora, esse encontro está disponível para todos nós através de Jesus Cristo. Ele veio para nos reconciliar com o Pai, e por meio dele, podemos experimentar a verdadeira presença de Deus. A arca simbolizava a aliança que Deus fez com seu povo, mas essa aliança foi cumprida em Cristo, que nos trouxe uma nova aliança, baseada no amor, na graça e na misericórdia. O mais importante é que a arca nos ensina sobre a santidade de Deus, o respeito por sua presença e a responsabilidade que temos em manter-nos puros diante dele. Portanto, o que aconteceu com a Arca da Aliança não é mais uma preocupação central para nós, mas o que ela representava deve ser motivo de reflexão diária. Que possamos viver em constante comunhão com Deus, respeitando sua presença em nossas vidas,
e buscando a sua orientação em cada passo que damos. O significado espiritual da arca, a Arca da Aliança, não era um simples objeto de adoração, mas uma representação da aliança entre Deus e Israel. Ela servia como um lembrete constante do compromisso de Deus com seu povo e da sua presença poderosa, que guiava, protegia e corrigia. O fato de Deus ter ordenado que a arca fosse carregada à frente do povo nas batalhas também mostrava o seu papel como defensor de Israel. Além disso, a arca foi o lugar onde, no tabernáculo e depois no templo de Salomão, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia da expiação, para oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. O propiciatório, a tampa da arca, era o local onde a presença de Deus se manifestava, como um símbolo do perdão e da reconciliação. A arca, portanto, era uma representação do acesso direto a Deus, do seu perdão e do seu poder. Deus, no entanto, com o tempo, a Arca da Aliança desapareceu misteriosamente. Durante a invasão babilônica, em 586 a.C., o Templo de Salomão foi destruído, e com ele, muitos objetos sagrados, incluindo a arca. A Bíblia não nos dá uma explicação clara sobre o que aconteceu com a arca após esse evento. Algumas teorias sugerem que a arca foi escondida em algum lugar seguro antes da destruição do templo, talvez pelos próprios sacerdotes para protegê-la das mãos dos inimigos. Outros acreditam que a arca foi levada para a Babilônia e depois perdida para sempre. Há ainda quem sugira que ela tenha sido levada para a Etiópia, onde ainda seria guardada em uma igreja. A falta de detalhes exatos sobre o destino da arca deixou muitos mistérios em aberto e gerou especulações ao longo. Mas o que é importante para nós como cristãos não é saber exatamente onde a arca está, mas compreender o que ela representa para a nossa fé. A arca e sua influência na nossa caminhada espiritual, mesmo com a ausência física da Arca da Aliança. O seu impacto na caminhada espiritual dos cristãos permanece profundo e relevante. A arca simboliza a presença de Deus no meio do seu povo, um tema que continua a ser fundamental em nossa fé. No Novo Testamento, a presença de Deus não está mais restrita a um objeto sagrado ou um local específico, mas se manifestou de maneira plena em Jesus Cristo, o Emmanuel, que significa Deus conosco. Ele veio para ser o cumprimento da aliança e a expressão máxima da presença de Deus entre nós. Com a vinda de Jesus, a Arca da Aliança é, de certa forma, substituída. Não precisamos mais de um objeto físico para acessar a presença de Deus. Cristo é o novo meio de acesso ao Pai. Ele abriu o caminho para a reconciliação e nos deu a oportunidade de vivermos uma vida em constante comunhão com Deus, por meio do Espírito Santo, que habita em nós. Portanto, o que a arca representa para nós hoje não é o seu destino físico, mas o significado espiritual de uma presença constante e acessível de Deus. A arca nos lembra da fidelidade de Deus, do seu compromisso de estar conosco e da importância de termos um relacionamento com Ele baseado na obediência e na reverência. O que podemos aprender com a Arca da Aliança? O desaparecimento da arca não significa que Deus tenha abandonado o seu povo. Pelo contrário, Ele continua conosco de maneiras ainda mais poderosas e transformadoras. O que aprendemos com a Arca da Aliança, então, é que a presença de Deus em nossas vidas não está limitada a um objeto, um templo ou um lugar específico. Deus está conosco a todo momento, onde quer que estejamos, e Ele continua a nos guiar, proteger e corrigir. A arca também nos ensina sobre a importância de tratar as coisas sagradas com respeito e reverência. A maneira como os israelitas eram instruídos a carregar a arca e trotelá com cuidado nos lembra de como devemos tratar o nosso relacionamento com Deus, menos com cuidado, pureza e zelo. Além disso, a arca é um lembrete da necessidade de estarmos em constante comunhão com Deus, buscando sempre a sua presença em nossas vidas. O destino da arca e nossa fé hoje, meus queridos irmãos. Embora o destino físico da Arca da Aliança permaneça envolto em mistério, o que ela representa permanece claro e poderoso em nossas vidas. Ela é um símbolo da presença de Deus, da sua fidelidade e da sua promessa de estar conosco. Através de Jesus Cristo, temos agora acesso direto à sua presença. E a arca, com toda a sua importância histórica, nos aponta para a realidade de que a verdadeira aliança com Deus se dá não por um objeto, mas por meio da fé em Cristo. Que possamos, ao refletirmos sobre a Arca da Aliança, renovar o nosso compromisso com Deus, buscando sua presença a cada dia e vivendo de maneira digna do seu chamado. A arca, mesmo ausente fisicamente, ainda exerce uma profunda influência espiritual em nossas vidas. E ela nos ensina que a presença de Deus é um bem precioso e eterno, que não se perde, mas se fortalece através de nosso relacionamento com Ele.
Assista ao vídeo e descubra todos os segredos escondidos da Arca da Aliança e como ela continua a influenciar nossa caminhada espiritual. Não perca essa oportunidade de aprofundar sua fé e compreender mais sobre o amor e a presença de Deus em nossas vidas. Amado Deus, te agradecemos por sua presença constante em nossas vidas. Hoje, ao refletirmos sobre a Arca da Aliança, somos lembrados de que não precisamos mais de um objeto para acessar o seu poder, pois em Cristo temos a verdadeira aliança, a verdadeira presença. Senhor, que possamos ser sempre gratos por essa graça imensurável e que nosso coração esteja aberto para viver em constante comunhão contigo. Pedimos, Pai, que nos ajude a tratar as coisas sagradas com reverência, a honrar a sua presença em nosso dia a dia e a buscar a sua orientação em cada passo que damos. Que, assim como a arca representava a sua presença entre os israelitas, possamos sempre sentir e reconhecer a sua presença em nossas vidas, em todos os momentos. Senhor, fortalece a nossa fé, aumenta a nossa confiança em Ti e ajuda-nos a viver de acordo com a Sua vontade. Que o Espírito Santo continue nos guiando e nos ensinando, para que sejamos luz neste mundo e possamos cumprir o Seu propósito em nossas vidas. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que possamos sempre ser fiéis à nova aliança que temos em Cristo Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, duxar seu like e ativar o sininho para receber mais conteúdo exclusivo sobre os mistérios da fé. Nos vemos no próximo vídeo.